Vamos ouvir nesta manhã, que sejamos impactados e possamos sair daqui melhores do que nós entramos, em nome de Jesus, amém. Pega aqui, pastor. É a unção. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco, amém? Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um dos irmãos, de todos os seus entes queridos. E quero convidar todos os irmãos para que possamos ler juntos Gênesis, capítulo 46. Gênesis, capítulo 46. E toda a mensagem dessa manhã vai ser baseada apenas em um único versículo, que é o versículo 20. Gênesis 46, versículo 20. Diz aqui a palavra de Deus: a José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Amém? Talvez os irmãos estejam se perguntando: será que o pastor não errou a referência bíblica? Né? Assim, a mensagem toda vai se basear nesse texto. Mas os irmãos vão falar: mas o texto fala que José, quando estava no Egito, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós vamos ver que tem muito, mas muito a ver com a nossa vida. E esse texto aponta diretamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos fala profundamente da obra redentora de Cristo. Então é um texto que aparentemente a gente passa por ele assim na leitura da palavra de Deus, mas que tem muito a nos ensinar. Então vamos orar nesse momento, depois a gente vai entender o que é que esse texto, que fala que José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela porção da Tua palavra que foi lida nesse momento. E que, Senhor, mesmo sendo a minha voz, seja sempre o que venha a prevalecer, a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aqui nessa manhã, ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que nós queremos, ó Deus. Que possamos, Senhor, mediante a unção do Teu Santo Espírito, ministrar a palavra. E mediante a unção do Teu Santo Espírito, ouvir a palavra, Senhor. E reter em nossos corações e nossas vidas. Que possamos nessa manhã, Senhor, entender a importância do perdão e do recomeço. Entender, Senhor, a obra redentora de Cristo. Que possamos gerar em nossas vidas sempre o Manassés e o Efraim. Nos ajuda, Senhor, a vivermos verdadeiramente a Tua palavra. Abençoa grande e ricamente a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram. E abençoa grande e ricamente aqueles que não puderam vir essa manhã, para onde quer que eles estejam, que estejam sendo guardados por Ti. E que possam, Senhor, logo mais à noite estar aqui em Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque sempre é uma bênção, um privilégio, uma satisfação imensa estar aqui na Primeira Igreja Batista de Búzios. O quanto aquece meu coração, Senhor, estar aqui na igreja, ver cada um dos Teus filhos que aqui se encontram. É um prazer imenso, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se os irmãos lembram, mas há cerca de 15 anos, mais ou menos, teve uma história que tomou uma grande repercussão nacional. O caso de uma senhora chamada Vilma Martins,
que criou um menino, um garoto chamado Pedrinho, e que esse garoto foi criado pela Vilma Martins como sendo a mãe do Pedrinho, ficou assim uns 17 anos com ela, e depois ele descobriu que aquela senhora que o criava, a Vilma Martins, na verdade, o havia raptado lá na maternidade. Ela tinha colocado uma roupa de enfermeira, foi lá e o tirou da sua mãe, que se chama Auxiliadora. E essa história ganhou uma repercussão nacional, porque se descobriu que a outra filha, que a Vilma Martins criava, a Roberta, também tinha sido retirada da sua mãe. Não sei se os irmãos recordam dessa história, né, da Vilma Martins e do Pedrinho. E interessante que, há um tempo atrás, eu estava lendo uma reportagem sobre o Pedrinho. E ele falou que durante todo o tempo que ele guardou aquilo no coração, aquela mágoa, aquela revolta, porque tudo aquilo que ele acreditava ser verdade na sua vida, ele viu que era uma mentira. Aquela senhora que o criava como mãe e que ele devotava todo o amor, ele depois percebeu que na verdade ela o havia tirado da verdadeira mãe, e ele ficou com essa revolta dentro do coração dele durante muito tempo, esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento. E o Pedrinho, ele falava que ele não estava conseguindo viver. Aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento não deixavam com que ele pudesse recomeçar a sua vida, reconstruir a sua vida. Então ele decide perdoar a Vilma Martins. E ele disse que a partir do momento que ele decidiu perdoar, ele teve um recomeço de vida. Hoje o Pedrinho é casado, advogado, mora em Brasília, tem um casal de filhos. E até hoje ele disse que visita a Vilma Martins e visita a Auxiliadora, a sua mãe verdadeira, mas visita a Vilma Martins também, porque ele liberou perdão. E a partir do momento que ele liberou o perdão, ele conseguiu ter um recomeço de vida. Na história da Bíblia, nós temos um jovem também que passou por uma situação muito difícil. Na verdade, passou por várias situações difíceis, que foi José. José também, ainda na adolescência, ele se vê traído pelos seus irmãos, por aqueles que ele amava e confiava profundamente. Os irmãos se voltam contra ele, contra José, e a princípio decidem tirar a vida de José. Mas depois eles veem lá uma caravana de ismaelitas que estava passando e decidiram vender José como escravo a essa caravana de ismaelitas. Então José ali se vê traído pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos, vê a sua família ali se voltando contra ele, ele é vendido como escravo e vai para a casa de Potifar. E lá novamente José é submetido a uma injustiça. Ele sofre um assédio pela esposa de Potifar, e ali ele sai daquela situação, só que a esposa conta uma história diferente para Potifar, e a Bíblia ali não deixa claro, na versão de quem Potifar acreditou, só diz que ele ficou irado, com aquela situação toda, e ele acaba encaminhando José para a prisão. E José novamente injustiçado, por alguém que ele confiava, por alguém que ele dedicava a vida. E na prisão acontece novamente com José uma traição. Lá ele, junto com o copeiro de Faraó e o padeiro que servia a Faraó, eles têm um sonho, e José interpreta aquele sonho, e acontece exatamente como José havia dado a interpretação. O padeiro acaba sendo morto, executado, e o copeiro volta a servir a Faraó. E José fala para aquele copeiro: olha, se lembra de mim, da minha situação, dessa injustiça que eu tenho passado quando você estiver lá com Faraó. Só que o copeiro não lembra dele, até que Faraó tem um sonho, e aí não havia quem interpretasse. E nesse momento o copeiro se lembra de José e fala: olha, lá na prisão tinha um jovem que interpretou os sonhos. E aí Faraó chama José, José dá a interpretação do sonho, que falava sobre uma grande fome que viria sobre toda a terra do Egito. E além de interpretar o sonho, José também mostra de que forma Faraó deveria proceder em relação àquela situação.
E José sai da prisão e se torna governador de todo o Egito. Então ele, que ao longo de toda a vida foi injustiçado, traído, sofreu reveses ao longo de toda a vida, ele agora se vê numa posição de grande poder, de grande prestígio. E José poderia, nesse momento em que ele está nessa posição de grande poder, tomar duas decisões na vida. José poderia ter decidido revidar e falar: agora que eu sou governador de todo o Egito, eu vou revidar todo o mal que me fizeram, todas as traições que eu sofri. Agora é a hora de dar o troco, de revidar isso tudo. Ou José simplesmente poderia decidir perdoar e recomeçar e reconstruir a sua vida. E esse texto que nós lemos fala exatamente sobre essa decisão que José tomou, pelo nome que ele dá aos seus dois filhos, Manassés e Efraim. E é sobre esses filhos, esses nomes, que nós vamos falar nessa manhã. Nós vemos que a vida de José, marcada pela prosperidade de vida, vem porque ele sempre viveu em sua vida o Manassés e o Efraim. E o primeiro filho que José teve foi Manassés. E Manassés significa o que está entregue ao perdão. O Manassés significa aquele que decide perdoar, aquele que vive o perdão. José agora numa posição de destaque como governador de todo o Egito. O primeiro filho que nasce, ele coloca o nome de Manassés, aquele que está entregue ao perdão, aquele que decide viver o perdão, porque era isso que ele precisava viver em sua vida. Não adiantava nada ele carregar todo o peso, toda a mágoa, toda a amargura do passado. Ele não conseguiria recomeçar, ele não conseguiria reconstruir a vida, se ele não vivesse verdadeiramente o perdão, se ele não vivesse verdadeiramente o Manassés. Os relacionamentos humanos são difíceis, somos pessoas completamente diferentes umas das outras. Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer, ele fala sobre o dilema do porco-espinho. Ele diz que os relacionamentos humanos se baseiam muito nesse dilema do porco-espinho. Schopenhauer, ele diz que o porco-espinho, durante o período de inverno, quando está muito frio, ele não consegue ficar isolado, ele não consegue ficar sozinho, e ele precisa se aproximar de outro porco-espinho. Só que ele diz que quando vai se aproximando por conta do frio do inverno, o espinho de um acaba penetrando na carne do outro. E ali um vai machucando o outro a partir do momento que eles estão se aproximando. E quando um começa a machucar o outro, eles se afastam novamente. Só que quando eles se afastam, eles também não suportam o frio da solidão. E aí tem que se aproximar, só que quando se aproximam, se machucam uns aos outros. E aí o Schopenhauer fala que muitas vezes o relacionamento humano é assim. Nós não suportamos o frio da solidão, mas ao mesmo tempo, quando nos aproximamos, acabamos ferindo uns aos outros, porque somos completamente diferentes uns dos outros. E o que vai solucionar esse dilema do porco-espinho é exatamente o perdão. Os relacionamentos humanos muitas vezes ferem, mesmo quando a gente não quer. Muitas vezes a gente fere, sem menos se dar conta que está ferindo alguém. Mas muitas vezes a gente tem machucado pessoas. E muitas vezes nós somos machucados, sem que a pessoa perceba que está nos ferindo. E por isso nós precisamos perdoar. Isso se dá muito mais, com mais intensidade nos relacionamentos familiares, que são relacionamentos de uma maior intimidade, de um maior conhecimento, onde as máscaras já não existem mais, onde a pessoa acaba mostrando o melhor e o pior que existe nela. Então nós precisamos perdoar em todos os relacionamentos e de uma forma muito especial em nossos relacionamentos familiares. A palavra perdão, ela vem das navegações. Quando havia uma tempestade muito grande e um vendaval muito grande e as velas estavam içadas,
O capitão do navio, ele costumava gritar para que os marinheiros pudessem baixar as velas que estavam içadas. Ele começava a gritar: perdão, perdão, perdão. E esse perdão, os marinheiros sabiam que ali eles teriam que baixar as velas, para deixar a tempestade passar, para deixar o vento passar. Porque se as velas ficassem içadas, aquela tempestade poderia ali danificar as velas e até o mastro do navio, fazendo com que o navio naufragasse. E quando ele gritava perdão, as velas eram baixadas, a tempestade passava. E o perdão traz justamente esse significado: deixa passar, deixa passar, deixa essa tempestade passar. Mas é importante a gente fazer algumas observações sobre o perdão. Em primeiro lugar, o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Nós temos a decisão sempre de perdoar, ou nós temos a decisão sempre de revidar, de não perdoar, de agredir, de guardar a mágoa. É uma decisão que nós precisamos tomar. E a melhor decisão que nós podemos tomar na vida é exatamente a que José tomou: é gerar o Manassés em nossa vida, gerar o perdão em nossa vida, independente daquilo que tenha acontecido, independente daquilo que fizeram. Porque eu só posso gerar o Efraim, nós vamos dizer isso mais adiante, se eu gerar primeiro o Manassés. Em primeiro lugar, o perdão tem que ser gerado. Eu tenho que tomar essa decisão. Em segundo lugar, perdão também não é esquecer. Às vezes a gente entende dessa forma e acha: não, vou perdoar, esqueci. Ninguém esquece. Ninguém esquece. A verdade é essa, a gente lembra. Só que aquilo não vai machucar, aquilo não vai doer mais em nossas vidas. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, estava brincando com meus irmãos, e nessa brincadeira eu acabei caindo e bati a testa no meio-fio, da calçada, e aquilo abriu a minha testa. E eu lembro com cada detalhe dessa noite, assim, eu lembro à noite meu pai me pegando, colocando uma toalha, o rosto completamente ensanguentado, me levando no hospital. Eu lembro lá no hospital, todo o tratamento, a médica que atendeu dando os pontos na minha testa, assim, eu me lembro de tudo. Lembro depois que deu os pontos na testa, durante um tempo, assim, eu fiquei com a testa inchada e doía bastante. Eu lembro de tudo isso, só que hoje não me machuca mais. Eu lembro, mas não dói mais. Não gera mais dor nenhuma em minha vida. O perdão é exatamente isso. Nós vamos lembrar, mas não vai machucar, mas não vai doer. O perdão é tão importante que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, o nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre o perdão, e aí até quantas vezes se deveria perdoar, e Pedro ali ele fala até 7 vezes, porque na verdade existia uma crença judaica de que você poderia perdoar alguém até 3 vezes, isso era legítimo, era como se fosse um direito da outra pessoa de ser perdoado até 3 vezes, e aí Pedro fala até 7, coloca o dobro mais 1, e o nosso Senhor Jesus Cristo fala: não até 7, mas até 70 vezes 7, e esse 70 vezes 7, claro, dando uma ideia de infinitude. Não, você perdoa infinitas vezes, não há limite para o perdão, não há limite, nós temos que perdoar sempre. Eu quero ler algumas frases aqui sobre o perdão. Tem uma que diz assim: perdão é a chave que nos liberta da mágoa que nos aprisiona. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Essa frase é do padre Fábio de Melo, eu acho. Perdoar é um atributo dos fortes. Essa frase é do Gandhi. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Essa frase é de Tertuliano, que foi um grande escritor no 1º século do cristianismo. Guardar mágoa é beber um copo de veneno, esperando que o outro morra. Você toma um copo de veneno, mas quer que o outro morra.
Guardar mágoa é ser escravizado por quem te magoou pelo resto da vida. Então, perdoar é libertador para nossas vidas. E nós temos que tomar essa decisão, entendendo que se a gente decide revidar, com certeza nós vamos colher ofensa, porque ofensa gera ofensa. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta é também aquilo que ele irá colher. Se nós plantamos ofensas em nossas vidas, nós vamos colher ofensas em nossas vidas. Se nós plantamos gentileza em nossa vida, vamos colher gentileza. Tem até no Rio de Janeiro, acho que tem um profeta gentileza, que ele escrevia: gentileza gera gentileza. E é bíblico que o homem planta, é o que ele colhe. Então nós podemos viver a vida de duas maneiras. E José tomou a decisão correta ao gerar Manassés na vida dele, ao gerar o perdão na vida dele. Ele decidiu viver a vida gerando gentileza na vida dele, para ter a colheita da gentileza na vida dele. Eu vi certa feita um pastor contar uma história do chá de mata-sogra. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, do chá de mata-sogra. Diz que tinha uma jovenzinha que ela odiava a sogra dela, mas odiava, detestava. E aí, quando elas se encontravam, uma começava a alfinetar a outra, mas elas não paravam. Bastava se encontrar que começavam as ofensas. Uma ofendia, a outra revidava, ofendendo também, e aí ficavam ofendendo e a coisa não parava. Elas só se encontravam para uma ofender a outra. Até que chegou um momento que essa jovenzinha falou: não aguento mais, eu estou com vontade de matar a minha sogra, porque toda vez que eu me encontro com ela é só ofensa, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. E aí decidiu se consultar com a senhora que ela conhecia. Ela disse: não, eu vou falar com essa senhora porque ela é muito sábia, ela vai me dar o conselho correto, a forma certa de lidar com essa situação com a minha sogra. E aí ela chegou, falou para essa senhora tudo o que acontecia. Olha, toda vez que eu me encontro com minha sogra, a gente começa a trocar ofensas, eu tenho vontade de matar a minha sogra, o que é que eu faço? E essa senhora muito sábia disse: mata a sogra, pode matar ela, mas não mata de qualquer jeito não, senão eu vou saber que foi você que matou. Você vai dar para ela o chá de mata-sogra. Eu tenho aqui um chá que você vai ficar dando aos poucos, e depois de uns 6 meses a sua sogra vai morrer. Mas aí, para ninguém desconfiar, você, toda vez que encontrar com a sua sogra, você vai fazer o bem para ela, vai tratar ela bem. Prepara a comida que ela gosta, trata ela bem, trata com gentileza, e ela não vai desconfiar de nada. E aí você vai dando um chazinho para ela. E depois de uns 6 meses ela acaba morrendo. E aí aquela jovenzinha decidiu fazer isso. Convidou a sogra para a casa dela. Assim que a sogra chegou na casa, ela abriu a porta, falou: querida, a sogra olhou para trás para ver se ela estava falando com outra pessoa. Ela falou: pode entrar, querida, seja bem-vinda. Eu preparei um bolo de cenoura com a calda de chocolate, que eu sei que a senhora gosta. Aí corta um pedaço, dá para a sogra comer. A sogra fala: come você primeiro. Eu não sabia o que ela tinha colocado no bolo. Ela começa a comer, a sogra depois come. E aí elas começam a conversar. A sogra de vez em quando vai tentando dar uma alfinetada, mas ela não reage, sempre tratando com gentileza, sempre tratando com carinho. E no final da visita ela fala: olha, sogra, eu preparei um chazinho aqui para a senhora. E aí dá um pouquinho do chá. E aí ela vai fazendo isso ao longo dos meses. Nunca revida, sempre trata com gentileza, sempre trata com carinho a sua sogra. E acontece que os meses vão passando e ela percebe que a sua sogra, a pessoa que ela mais odiava na face da terra, passou a ser a pessoa que ela mais amava. Passou a ser sua confidente, passou a ser sua amiga, passou a ser uma pessoa querida de verdade. Porque ela não revidava mais. E aí, a partir do momento que ela começou a tratar a sogra com gentileza, a sogra começou a tratá-la com gentileza também. E aí deu um desespero. Ela falou: puxa, e agora o que é que eu faço? Tanto chá de mata-sogra que eu dei para ela, agora eu tenho que resolver essa situação. Vou conversar com essa senhora, vai que ela tem um chá de ressuscita a sogra. Eu preciso resolver isso rapidamente, porque eu não quero que minha sogra morra, porque ela é minha melhor amiga. E aí chega para conversar com essa senhora.
E aí essa senhora diz: olha, aquele chá não mata a sogra, nem mata ninguém. É um chá que faz um bem imenso à saúde. A única coisa que o chá precisava matar era o ódio que você tinha da sua sogra. A partir do momento que você começou a tratar com gentileza, você começou a acolher gentileza na sua vida. A partir do momento que você começou a liberar o perdão, você começou a acolher o perdão na sua vida. A partir que o Manassés foi gerado em sua vida, ele começa a ser gerado na vida das outras pessoas também. Então, perdoar é essa decisão, e nós temos essa decisão expressa em nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo inteiro, perdoando, até quando Ele está ali na cruz. Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá em 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não guarda rancor. Então nós precisamos perdoar sempre. Tem um filme chamado Forrest Gump, e tem uma cena desse filme que é muito marcante, que ele está com Jenny, que era uma jovem que o Forrest Gump gostava dela, e eles vão lá na casa onde Jenny morou ao longo da sua vida, da sua juventude. E nessa casa ela sofreu muito, sofreu diversos tipos de abusos por parte do pai. E quando chega nessa casa, a casa está completamente abandonada. E nessa cena mostra a Jenny olhando para aquela casa e lembrando tudo que ela passou, todos os abusos que ela sofreu. E Jenny começa a pegar um monte de pedra e atirar na casa. E ela começa a chorar e atirar aquelas pedras na casa, e vai chorando e atirando as pedras, até que chega um momento que acabam as pedras. E aí o Forrest Gump olha para ela lá no chão chorando, e ele fala: acabaram as pedras. E aí ele diz para ela: na vida nunca vai ter pedra suficiente. Nunca vai ter pedra suficiente. Se a gente decidir atirar pedra, nunca vai ter pedra suficiente. Isso só vai trazer dor ao nosso coração. Só vai trazer mágoa, ressentimento. E as pedras nunca serão suficientes em nossa vida. Então, nós precisamos, assim como José, gerar o Manassés. Porque para que o Efraim possa nascer em nossa vida, o Manassés tem que vir primeiro. Nós precisamos liberar o perdão, para aí sim gerar o Efraim em nossa vida. E Efraim significa aquele que recomeça, aquele que prospera. Então José, diante de tudo que ele passou ali no Egito, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tudo aquilo que foi a sua trajetória de vida, ele agora que está numa posição de poder e de prestígio, ele gera 2 filhos, Manassés e Efraim, perdão e recomeço. Mas o Efraim só será gerado em nossa vida se o Manassés vier primeiro. Eu não posso recomeçar se não liberar o perdão antes. Eu só vou poder recomeçar, reconstruir a vida, se antes liberar o perdão. E o recomeço de vida, ele é possível a todo tempo. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Misericórdia é ter a capacidade de entender o sofrimento do outro. Tem uma expressão que os irmãos lá de Marrecas, que é uma zona rural de Campos, eles usavam muito, que eu achava muito interessante. Eles diziam que o coração do outro é terreno que ninguém pisa. Eu achava interessante essa expressão. O coração do outro é terreno que ninguém pisa. O que eles estavam dizendo era o seguinte: olha, a gente não sabe o que passa no coração do outro. Muitas vezes a gente não sabe porque determinadas pessoas têm uma reação, porque a gente não sabe o que ela está passando, a gente não sabe a dor que ela está vivendo, o sofrimento que ela está vivendo. Então a gente precisa ter misericórdia. Assim como o Senhor é misericordioso conosco, nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros também. Entender a dor e o sofrimento da pessoa. Muitas vezes uma reação que ela tem é reflexo de uma dor imensa que aquela pessoa está sentindo. Então a gente precisa se colocar no outro e entender o porquê do comportamento, e aí sim liberar o perdão, para que aí sim a gente possa ter o recomeço de vida. E quando eu falei que esse versículo, José,
quando estava no Egito, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Eles apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre perdão, quem nos deu o perdão em sua obra redentora na cruz do Calvário? Quem nos trouxe o perdão dos pecados, para que pudéssemos ter uma nova vida, para que pudéssemos ter um recomeço? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Manassés e Efraim. Perdão e recomeço. Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a figura do Manassés e do Efraim sendo gerado em nossas vidas. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu perdão, nos perdoa, para que possamos perdoar também. E aí, por meio do perdão, tenhamos um recomeço, tenhamos uma nova vida. Manassés e Efraim, perdão e recomeço. E sempre é possível recomeçar. Moisés, aos 80 anos de idade, ele com 40 anos de idade, ele mata um egípcio, e aí ele vai para o deserto. Aos 80 anos de idade, Moisés tem um encontro transformador e marcante com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso ali na sarça ardente. E naquele encontro marcante e transformador que Moisés tem, ele tem um recomeço de vida. Aos 80 anos de idade, ele é chamado por Deus para ser o libertador do povo que estava aprisionado no Egito. Davi, quantas vezes errou na vida e quantas vezes acertou na vida, mas a sua vida é marcada por perdão e por recomeços. Por isso é um homem segundo o coração de Deus, porque em todas as oportunidades ele libera perdão e recomeça. Pedro, depois de negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem um encontro transformador com o nosso Senhor, onde eles falam sobre o amor. E a partir dali, ele sente o perdão liberado em sua vida. E tem um recomeço na sua história. Paulo, que era perseguidor da igreja, tem um encontro verdadeiro e transformador com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na estrada de Damasco. E ali naquele encontro, ele sente o perdão. E tem um recomeço de vida, uma nova história. Mas o Efraim só será gerado em nossa vida, se o Manassés vier primeiro. Só teremos um recomeço, só seremos capazes de viver verdadeiramente a nova vida em Cristo, se a gente tiver a capacidade de perdoar. Ninguém pode viver uma nova vida carregando um peso do passado, carregando mágoas, ressentimentos, angústias, ódio. Nós não podemos viver verdadeiramente a nova vida se a gente não viver verdadeiramente o perdão, se a gente não gerar verdadeiramente o Manassés na nossa vida. Não vamos conseguir gerar o Efraim. Uma vez eu vi uma psicóloga falar sobre o conceito de insanidade. Eu achei interessante, ela dá aula no seminário, ela disse que insanidade é quando nós fazemos tudo da mesma forma e queremos que a vida seja diferente. Nós queremos ter uma vida diferente, ou viver uma vida diferente, mas fazemos tudo absolutamente igual. Se a gente tem plantado ofensa, se a gente tem revidado, se a gente tem procurado agredir, como a gente quer que a vida mude? O que a gente vai colher é ofensa, agressão. Nós precisamos plantar o perdão. Nós precisamos liberar o perdão para que sejamos verdadeiramente livres. O pastor Pedro, ele uma vez falou, que é muito mais importante ser feliz do que ter razão. E ele está coberto de razão. E ele está coberto de razão. Nós precisamos buscar a felicidade. Muitas vezes, com essa pretensão de ter razão, a gente acaba sofrendo tanto. Tem guerra que não vale a pena ser guerreada. Melhor perdoar.
deixa passar a tempestade, deixa passar, libera o perdão, para que possa viver verdadeiramente o Efraim, para que possa viver verdadeiramente o recomeço. E eu quero, antes de passar um filme, que vai encerrar a mensagem, ler com os irmãos um texto de Gênesis 45, versículos de 3 a 5, para que a gente possa perceber o quanto verdadeiramente José vivia o Manassés e o Efraim na vida dele, o quanto verdadeiramente José vivia o perdão e o recomeço na vida dele. Olha o que nos fala a palavra de Deus. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Aqui os irmãos tinham ido lá no Egito para buscar comida. E esse é o momento onde José, ele se revela para os seus irmãos. Ele diz aos seus irmãos: olha, eu sou José, o governador de todo o Egito. Eu sou José, que vocês venderam como escravos. Eu sou José. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Mas olha o que fala o versículo 5, e essa passagem para mim é linda demais. Mostra exatamente o que era o coração de José. Diz: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha como é lindo isso. José está dizendo para eles: olha, não fiquem se culpando pelo que vocês fizeram. Eu perdoei. Agora se perdoem também, não carreguem essa culpa, porque eu perdoei vocês, e vocês precisam se perdoar também. E aí ele fala: tudo o que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus. Se Deus assim o permitiu, se Deus assim deixou que acontecesse, se vocês me venderam como escravo para o Egito, Deus assim permitiu, para que houvesse a preservação da vida. Por isso que ele fala, né? Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, se Deus permite, há um propósito. Há um propósito. Procure entender sempre. Procure ser misericordioso sempre. Se colocar no lugar do outro. Ter um coração voltado ao perdão, para que a gente possa ter sempre a oportunidade de recomeçar, de reconstruir e de prosperar na vida. Eu quero passar um filme, depois vamos encerrar esse momento da mensagem.
Enquanto estão preparando para a gente tentar passar esse filme, é um filme rápido, 3 minutos, é um texto que fala sobre o perdão. Só lembrando os irmãos, hoje à noite, convido a todos para que venham, nós vamos falar sobre a âncora da alma. Um texto muito forte também, que fala sobre esse momento de mundo que a gente tem vivido, e vai falar muito sobre a questão da estabilidade da vida, em um mundo marcado pela instabilidade. Então, convidando os irmãos, né, hoje às 7h30, vamos ver se a gente consegue passar o filme. Se não conseguir também não tem problema, a gente pode tentar passar hoje logo mais à noite, se não for possível agora. Então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias,
é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Então, só para encerrar, a José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim. São os filhos que teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Que possamos gerar sempre em nossas vidas o Manassés e o Efraim, o perdão e o recomeço. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Pastor Pedro. Que bênção, né? Que mensagem poderosa, uma profunda reflexão, alcance de todos nós, e certamente precisamos e precisaremos sempre dela. Hoje estamos sem internet, provisoriamente. A empresa pediu 72 horas para fazer o reparo, mas o irmão Marquinhos, ele salvou, ele gravou, aí vai editar, tirando esse períodozinho aí, e assim que voltar à internet, vai estar no canal do YouTube, e você vai poder ter acesso ao culto desta manhã. E o perdão é uma bênção, né? É uma bênção. Não é à toa que a Bíblia diz: perdoando-vos e amando-vos uns aos outros. Não carregue esse lixo, não. Não carreguemos esse lixo. Vamos deixar de lado, vamos viver uma vida plena. Amém? Mensagem muito poderosa, que Deus continue abençoando. Pastor Paulinho. Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo culto, pela IBD tão edificante, por essa mensagem tão poderosa. Nos prepare, Senhor, para o culto da noite. Que teu amor santo, que a graça do Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Às 19h30 que estaremos. Eu terminei o culto bem emocionado, bem tocado. Creio que você também. Bênção de Deus.